antes de tudo, quero bater palma pro Renato, tá? Parabéns, Renato, parabéns. Eu não sei o que tu queria provar ou para quem tu queria provar, mas tu não conseguiu provar absolutamente nada. Renato Portaluppi, o responsável pela eliminação do Grêmio ontem, e não me venha com papinho furado, porque foi tu que fez a escolha do time que entrou em campo, Renato Portaluppi. Tu é o culpado, Renato Portaluppi. Tu faz o torcedor do Grêmio de otário, Renato Portaluppi. Tu acha que o torcedor do Grêmio é idiota, Renato Portaluppi. E não é, Renato Portaluppi. Não é. Tu não é maior que o Grêmio, Renato Portaluppi. Tu não é maior que o Grêmio. Não é. Enfim, eu tô ainda irritado com o Renato. A maneira como ele fala, e quando ele fala na coletiva, e da maneira que ele fala com os repórteres, ele não está se dirigindo apenas aos repórteres, ele está se dirigindo ao torcedor gremista. É isso que ele tem que entender. Ele tem que parar com essa palhaçada de achar que o torcedor gremista é idiota. Tá? Porque ele é realmente marido, ele usa isso, tá? Para fazer o que ele acha que ele quer. E ontem, quando ele escalou apenas 2 jogadores no meio-campo, ele foi o responsável. Quando ele insistiu com a teimosia de JP Galvão, ele é o responsável. É tu, Renato Portaluppi. Boa noite, desculpa, mas hoje eu estou indignado. Nós vamos desenvolver ainda melhor sobre a derrota de ontem. E olha, foi uma palhaçada, tá? O Grêmio tinha vantagem, o Renato, as escolhas do Renato Portaluppi eliminaram o Grêmio ontem. Boa noite, gente. Boa noite para quem nos acompanha também. E ontem, como eu falei, nós estávamos lá no Espaço Maestro e eu estava com a minha família, o Beto Salatino estava por lá, estava o Flavinho Mota, o Farid fez a transmissão da jornada e o Salatino saiu ali da transmissão, eu troquei uma ideia com ele, saiu e tinha logo que tinha saído a escalação do Grêmio e o Beto Salatino me disse, olha cara, esse time que o Renato colocou em campo, o Grêmio vai sofrer muito e eu tô temendo pela derrota. Foi mais ou menos isso que o Beto Salatino me disse. Ele estava realmente muito certo, né, muito convicto de que o cenário era complicado, que dificilmente o Grêmio ia conseguir levar vantagem contra o Atlético, contra o Fluminense, com a escalação que o Renato colocou em campo. Então, o Salatino falou antes do jogo isso, e eu queria entender melhor, Salatino, por que tu fez essa leitura, base em que tu chegou a essa conclusão que com o time que estava sendo escalado pelo Renato, nós teríamos muitos problemas, como tivemos, né? Nós tomamos um banho de bola no primeiro tempo, fomos engolidos pelo Fluminense na etapa inicial, principalmente, Beto Salatino. Inclusive, Diegão, em certo momento eu te chamei ali também, falei, já estava 2-0, o Grêmio vai ser goleado. Aí, graças a Deus não foi, porque o Renato, inclusive, mudou, né? Aí ele resolveu mudar no segundo tempo, ele colocou o Monsalvo e o Cristal no mesmo tempo. Veja só, e o Grêmio melhorou, hein? Né? Que novidade! O Grêmio melhorou com o Cristaldo e Monsalvo no meio campo. Olha só, tu colocou mais 2 jogadores ali, né? De criação ali. O Grêmio melhorou, magicamente, assim. Eu sinceramente, digo, claro que essa minha indignação aqui em relação à derrota de ontem, a eliminação do Grêmio, porque o Grêmio poderia sim, tá? ter avançado as oitavas de finais. Tinha tudo nas mãos. Tanto é que o segundo tempo do Grêmio, o Grêmio mostrou que poderia. Tinha condições. Mesmo que o Fluminense seja um bom time, o Grêmio teria condições de ter passado pelo time do Fluminense. Venceu a primeira partida, tinha uma vantagem. Aí o Renato, porque o Renato entende que vou colocar 3 zagueiros, 5 defensores, porque o Grêmio estava no 5-2-3, nós vamos nos tornar defensivos. Quando tu olha, por exemplo, o primeiro gol, o segundo gol do Grêmio, o Grêmio tomou um gol de contra-ataque, tá, tudo bem, estava tentando ir para cima. Mas o Renato ontem mostrou, eu não sei para quem que ele queria provar, né, colocando 2 jogadores no meio campo, o Dodge e o Vila Sante, para marcar o André Martinelli e o Ganso. É que não precisa entender muito de futebol para ver que aquilo ali ia dar errado. Tu tinha vantagem com jogadores trabalhando a bola no meio de campo adversário e tu tinha uma linha, tu tinha os 3 atacantes, o Soteldo, o Bright White e o Pavon lá na frente tentando marcar a saída de bola do Fluminense. Aí no meio campo tu tinha o Dodge e o Vila Sante correndo que nem louco. E aí daqui a pouco lá atrás, né, as linhas espaçadas, tu tinha o sistema defensivo do Grêmio perdido. Aí daqui a pouco tu viu o Kahneman no meio campo fazendo falta. É uma coisa assim, o que eu falei ontem, inclusive depois eu vi que o Bagé também usou essa mesma expressão, que é o ornitorrinco tático. Pra que o Renato inventou moda? Professor Pardal. E olha, aqui é um cara que é admirador do Renato, tá? Como jogador de futebol. Eu não vi ele jogar, eu vi muito no final da carreira já, lá no Fluminense, mas a importância que ele tem no Grêmio,
é inegável. Tá? Ninguém está negando a importância que ele tem no Grêmio, inclusive como treinador naquela passagem dele, onde venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. Porém, aquele rebaixamento em 2021 tem muito da responsabilidade do Renato. Tanto é que quando ele voltou em 2022, ele fez questão de voltar em determinado momento, onde o Grêmio já estava ali, estava no G4 do Grêmio, tá? O Grêmio estava classificado para a Série A. Aí o Renato voltou, com toda a pompa, eu trouxe o Grêmio aqui de volta, eu não consigo imitar o Renato que nem faz o Fábio. Eu estou aqui, trouxe o senhor... E ele subiu com o Grêmio justamente para não falarem sobre isso. Aí, em 2023, e a gente vai lembrar bem aqui, a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mas foi uma campanha de altos e baixos. O Grêmio foi a 17ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tomou 57 gols em 38 rodadas. 57 gols, foi uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro de 2023, mesmo que o Grêmio tenha sido campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Tinha o Soares, claro, tinha um extraterrestre ali. Mas ali já dava um indício de que algo precisava mudar. E aí no Campeonato Gaúcho desse ano, os problemas persistiram. Os mesmos problemas da temporada passada permaneceram. Renato, essa defesa não dá, esse meio campo não está marcando. Para de insistir com essa teimosia de JP Galvão. O cara não conseguiu fazer gol no Campeonato Gaúcho. E o Renato lá, inclusive teve um jogo lá que o Renato brigou com a torcida, quando ele colocou o JP Galvão em campo, isso quando ele não iniciava, a torcida chiou, né? Óbvio, não tem condições, é ineficiente pro Grêmio. E aí ele brigou com a torcida, ele fez assim, virou pra torcida, não sei o que, para xingar jogador. Mas, cara, não tem condições. Era nítido que o jogador não tinha condições de atuar pelo Grêmio. Isso, em inúmeras partidas, o Renato insistia. Com o Galdino, inclusive, coitado do Galdino, acho que o Galdino até era mais útil, tá? Mas ainda assim era o suficiente para jogar no Grêmio. E aí ontem, o Renato, que eu não sei para quem que ele queria provar que ele estava certo, eu não sei, eu não consigo entender essa ânsia que ele tem de bater de frente com a torcida do Grêmio, com a torcida que ama ele. Faça um favor, Renato Portaluppi, faça um favor, vá embora do Grêmio, atinja os 45 pontos, e vá embora, vai curtir tua praia, Renato. Deixa o Grêmio. Tu vai ser o maior ídolo sempre, mas agora não dá mais. A torcida do Grêmio não te aguenta mais, Renato. Tu vai na coletiva brigar com repórteres que estão lá, representando a torcida do Grêmio, de certa forma, porque ele tá falando ali pro torcedor do Grêmio, ele não tá falando pro repórter, ele tá falando pro torcedor do Grêmio. E ele vai lá e começa a xingar do time de 200 milhões, porque eu tenho 40 anos de futebol. Renato, vai embora do Grêmio, atinja os 45 pontos e vai embora. Muito obrigado, Renato. Tá fazendo mal pra ti e tá fazendo mal pro Grêmio. Eu tenho certeza que o Renato não tá bem. Tenho certeza que ele tá com a consciência pesada, que ele é gremista, eu não tenho dúvida disso. Não tá fazendo bem pra ele, não tá fazendo bem pro Grêmio. Então, Renato, tchau e bênção, Renato. Por favor, larga o Grêmio, deixa o Grêmio em paz, Renato.